eu vou chamar o meu filho Caleb e a pastora Noémia para vir aqui. Ele tem estado a fazer parte do time deles que foram ao Cabo. Então ele também viu e teve experiências daquilo que Deus fez através deles, e ele próprio, como jovem, não é? Teve algumas experiências que obviamente muda a vida dele também, não é? Então ele vai testificar. Ele fala português, mas para ser mais fácil, porque senão ele não pode se expressar completamente, e os irmãos aqui ouvem e conhecem, não é, o inglês. Para aqueles que não conhecerem, a Noémia vai traduzir. Bom dia, irmãos e irmãs. Who of you know that God is good? Quem sabe que Deus é bom? Yes, yes, yes. So, I just want to share a few stories from my experiences Eu that I've quero só had. dar alguns testemunhos da minha experiência. So we started doing some street evangelism, Começámos com evangelismo nas ruas and we had a man, he was paralyzed on his whole left side of his body. e tinha um homem que estava paralisado do lado esquerdo. Where was it? Street evangelism. Yeah, where? George. Ah, ok, I don't know. George, Cape Town. Ok, eles foram a George, no Cabo, ok? Então eles fizeram evangelismo e estava um homem paralisado do lado esquerdo. And he had crutches on. E ele tinha muletas. So the Lord told me, go pray for him and make it brief. Então o Senhor disse para eu ir orar por ele e fazer uma oração curta. So I went up to him and I said, in the name of Jesus, be healed. E eu disse, em nome de Jesus, ser curado. And he looked at me and he said, hey, something feels different. E ele olhou para mim e disse, parece que alguma coisa está diferente. So I said, okay, give me your crutch and go walk. Então eu disse, ok, dá-me as tuas muletas, tenta andar. And off he went by himself, just walked off. E ele deu umas muletas e começou a andar sozinho. Yeah, God is good, God is good. And then we had a crusade. We E had depois tivemos uma cruzada, about 3,000 people a night. uma noite devia ser para aí 3.000 pessoas. And there was a man, he was on a wheelchair, couldn't walk. E estava um homem numa cadeira de rodas e não podia andar. He had pain in his knees and his back. Ele tinha dores nos joelhos e nas costas. So we prayed for him and I said, get up out your wheelchair. Então nós orámos por ele e disse para ele sair da cadeira de rodas. And let me just tell you, that night he pushed his wheelchair out. E essa noite ele saiu de lá, mas a empurrar a cadeira de rodas, não precisava estar sentado. And then I'll just say a brief story on the salvation of 700 children. E depois tivemos também a salvação de 700 crianças. Amém. We were doing some street evangelism around Tembeletu, so it's a township. Então fomos a um lugar chamado Temboleto. And we stopped at this primary school and this high school. E estávamos a fazer evangelismo e parámos numa escola primária e secundária também. And when we planned to give invitations to the crusade, E nós estávamos a planear a dar convites para eles virem à cruzada à noite. God planned to save their life today. or Mas that day. Deus planeou salvar as suas vidas nesse dia. So the Lord led them to salvation, and 700 children gave their lives to E Christ. então 700 crianças deram a sua vida a Jesus. Amém. Glória a Deus. So if any of you are here and you're looking to be healed, E se alguns estão aqui esta manhã e querem ser curados, today is your day. hoje é o teu dia. Amém. Amém. Do you wanna? Ok, nós podemos ver que o Caleb, eles dizem que a maçã não cai longe da árvore, não é? Ele também anda para cima e para baixo. Tu não precisas que eu traduza. Bom dia a todos, a paz do Senhor. É mais uma vez um privilégio estar aqui a falar para os irmãos e dar alguns testemunhos daquilo que aconteceu com a minha ida à Etiópia. Nós estive lá cerca de 8 dias numa campanha de evangelização, de cura e de libertação. E Deus fez grandes coisas, coisas que
em primeiro lugar, Deus mudou a minha vida. Porque quando a pessoa vai, não é só na expectativa de dar, mas também de receber. E eu acredito que Deus falou comigo, Deus fez grandes coisas na minha vida naquele lugar, coisas que eu vi, coisas que aconteceram, que eu fiquei, não digo de boca aberta, porque eu acredito que Deus é poderoso, Deus pode fazer, Deus faz e Deus vai fazer. Amém. Nós tivemos um tempo maravilhoso, eu não sei se o Nuno pode pôr algumas imagens. Nós tivemos cerca de 20 mil pessoas a assistir à cruzada. Isto aqui é a terceira pessoa que está em controle da Etiópia, esta pessoa no meio. Eu tive o privilégio de orar com essa pessoa ajoelhou-se para receber Jesus na sua vida. A pessoa que está ao lado esquerdo é o pastor Semi, é o pastor que me levou à Etiópia, e este senhor que está no meio, ele, mesmo depois de eu falar com ele, ele disse, eu quero receber Jesus. E ele ajoelhou-se, pôs as mãos para cima e eu tive o privilégio de orar com ele. A Deus toda a glória. Isto é alguma das pessoas que entregaram as vidas a Jesus em algumas das noites. Nuno, ou Marisa, mais rápido. Isto é outra vez. Não? Isto é a parte das pessoas que lá estavam. Isto foi comida que nós oferecemos para os pobres. Eu quero dizer, neste dia em que nós entregamos a comida, farinha e óleo, estavam cerca lá fora para entrar, para vir receber mais de 5 mil pessoas. Ok? A pobreza é grande, mas a pessoa quase que não vê nas cidades. As cidades são cidades super limpas. E os irmãos vão dizer, são muito limpas, mais limpo até que Regent's Park. Não se vê um papel no chão. Eles ensinam as crianças na escola a não porem papéis para o chão. Então as cidades, as ruas estão muito limpas, né? E nós demos isto e demos cerca de 1000 sacos de farinha e 1000 garrafas de óleo, né? E nessas pessoas que todas vieram para buscar, nós tivemos também a oportunidade de falar e de mostrar quem Jesus é. Não é que nós demos, mas é através de Deus. E houve pessoas que foram salvas nesses dias. Ok, isto não interessa? Esta foi o tal senhor, ele disse, não, eu quero estar presente quando vocês darem, porque eu quero ver o que é que as pessoas, como é que eles vão reagir, né? Então ele esteve presente connosco, né, para ver as pessoas e também falou e disse que Jesus, ele confessou com a boca dele, Jesus é o Salvador. Isto é mais pessoas, mais, ok. Isto foi no segundo ou no primeiro dia, podes andar, Marisa, mais de orar por pessoas. Ok, se tem mais pessoas, pode talvez ir para a próxima por causa do tempo. E acho que são pessoas que quiseram vir para libertação e para cura. E eu vou já falar de alguns testemunhos que aconteceram. Isto foi nas ruas de Osana, que nós tivemos a pregar. E este eu acho que foi o dia... não só o dia, mas foi o tempo em que realmente Deus falou comigo muitas coisas acerca da minha vida. Foi naquela reunião ao ar livre. Ok? Isto são mais pessoas, eu penso que já deve estar a acabar, né? Irmãos, deixe-me só dizer, quando nós fomos fazer por 2 vezes... cultos ao ar livre, aconteceu que o pastor pediu-me para eu dar o meu testemunho. E eu dei o meu testemunho e ao final do meu testemunho perguntei quantas pessoas queriam ser salvas, pessoas deram a vida a Jesus e eu voltei para o meu lugar, né, encostado ao carro, peguei na garrafa de água que estava muito calor, comecei a beber
E houve um pastor que chegou ao pé de mim e disse: Samuel, há aqui uma coisa urgente. Esta senhora está grávida e ela precisa de oração. E eu disse a ele: olha, diz ela só para esperar um bocadinho. Porque eu tinha acabado de falar e eu só queria pelo menos respirar um bocadinho, né? E eu disse: vamos só esperar um bocadinho. E o pastor estava a falar, ainda a falar na língua deles, que eu não percebo nada. E passado um bocado eu disse a este pastor: olha, vamos orar por a pessoa. Então eu fui orar, ele disse-me qualquer coisa, irmãos, mas sinceramente, Deus sabe, eu não ouvi o que é que ele disse. Eu não ouvi nada do que é que ele disse. Eu pus a minha mão e disse: Deus abençoe este bebê, que ele tenha vida abundante, e Deus que abençoe a mãe, etc. Assim que eu parei de orar e voltei para ir para o meu lugar, a senhora começa aos gritos, parecia uma histérica, começa toda a gritar, e eu até fiquei assim um bocado impressionado, e disse: mas afinal o que é isto? O que é que esta senhora está assim? O pastor estava a falar, parou e começou a falar com ela. Começou a falar com ela, eu no meio daquilo, sem perceber o que é que estava a acontecer. Ele vai, ele põe a mão na barriga dela, né? E volta para trás e começa a dar glória a Deus e começa a chamar outra pessoa para pôr e não sei o quê. E depois então o outro pastor explicou-me que ela estava a vir do hospital e o hospital disse a ela para ela voltar à tarde, isto era de manhã, para voltar à tarde, porque o bebê já estava morto há 4 dias na barriga. E quando nós acabamos de orar por ela, o bebê começou a mexer. Aquilo que me mudou na minha vida nisso, não foi o ter que orar por a pessoa. Porque aquilo que eu vi e a lição que eu aprendi não tem nada a ver comigo. Mas teve a ver com a fé da mãe para com o bebê. E é isso que eu quero dizer aos irmãos hoje. Não tem nada a ver com o pastor ou quem for orar pelos irmãos. Tem a ver com a fé dos irmãos que vocês podem receber o vosso milagre. Eu estava a explicar isso depois no culto final, no domingo. Eu estava a pregar e eu estava a dizer, porque as pessoas têm nas suas mentes a ideia que o pastor ou a pessoa que está a falar é um santo. E nós não somos santos. Eu sou de nome, mas não somos santos. Nós somos carnais como os irmãos, nós somos todos iguais. Nós temos as nossas faltas também. Mas tudo depende da nossa fé. Se nós virmos a passagem do cego, né, que chamou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela só queria tocar no vestido. Jesus está a passar aqui hoje. Nós acreditamos que Jesus, Deus está aqui, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no seu meio. Verdade? Se Deus está aqui, o Espírito de Deus está a passar por aqui. Ele passa por cada pessoa. Ele está aqui. Nós só temos que ter fé e agarrar e tocar no seu vestido para nós recebermos a nossa fé. Eu tinha estado a dizer e disse, e os irmãos conhecem bem este dizer: nós podemos levar um cavalo ao rio para ele beber, mas não podemos forçar ele a beber. Não podemos. E aquilo que eu quero dizer aos irmãos é que tudo depende da nossa fé. Tudo depende daquilo que nós queremos. Tudo depende daquilo que nós agimos e daquilo que nós temos. Senhor, toca a minha vida. O cego de Jericó, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, ele gritou. Mas nós muitas das vezes vimos aqui à igreja, estamos cansados, estamos abatidos com os nossos problemas e nós esquecemos que o Espírito de Deus está aqui a passar. Ele vai passando, Ele vai tocando. É só nós tocarmos-nos na orla do vestido.
Nós nessa campanha também tivemos uma pessoa eles vinham para a frente, pessoas que não conseguiam ouvir, pessoas que não conseguiam falar, pessoas paralíticas, e nós vimos a presença de Deus nesse lugar, que pessoas surdas começaram a ouvir, pessoas cegas começaram a ouvir, pessoas paralíticas começaram a andar. Não tem nada a ver com quem falou, com quem orou, tem a ver com a fé de cada um de nós. Irmãos, aquilo que eu quero pedir aos irmãos é que esta manhã, quando nós formos orar pelos irmãos, por pessoas que têm problemas, têm situações, estão doentes, os irmãos venham na expectativa que o Espírito do Senhor está aqui, que Jesus está aqui. Deixa-me tocar na orla do seu vestido, para que a minha fé possa ser ativada, para que eu possa ser curado, para que os meus problemas possam ser resolvidos, para que a parte da minha família possa ser abençoada, os meus filhos possam ser abençoados. É para isso que nós vimos à igreja, irmãos. Nós não vimos aqui para aquecer os assentos. Eles não precisam de ser aquecidos. Mas nós precisamos de exercer a nossa fé. Nós precisamos de vir aqui e dizer: Deus, eu estou aqui na tua presença. Eu sei que tu tens algo para mim. Eu sei que tu queres fazer algo de mim. E hoje é o teu dia. Hoje é o meu dia, hoje é o nosso dia de nós recebermos a bênção, de nós recebermos o nosso milagre. É hoje o dia, não é amanhã, é hoje. Tudo depende de nós, meus irmãos. É por isso que eu digo, aquilo que eu vi lá, eu fiquei pasmado, eu fiquei parvo. Eu dizia assim: mas Deus, como é que aqui milagres acontecem? Como é que aqui pessoas... Sabem porquê, irmãos? Porque as pessoas estão desesperadas. Quando elas estão desesperadas, quando uma pessoa está desesperada, e eu sei na minha vida, nós não temos mais outra solução do que nos chegarmos a Deus, do que nos chegarmos àquele que nos pode dar a vitória, naquele que nos pode ajudar, aquele que nos pode proteger, aquele que nos pode dar alegria, paz, vitórias, amor, tudo. Só Jesus é que nos pode dar. Foi o único que morreu na cruz. Foi o único que ressuscitou. Não foi Maomé, não foi Buda, não foi ninguém. Só foi o único, foi Jesus. É Ele que nós temos que tirar o nosso foco e dizer: Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus amoroso. Deus quer o melhor para ti. Deus quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para nós. Mas nós temos que dar o passo de fé. Nós não podemos estar só num sítio e deixar-nos ficar ali e dizer: ok, que venha cá alguém e tocar-me, e quando me tocar eu vou sentir... Sim, o Espírito de Deus funciona através de pessoas. Sim, o Espírito de Deus funciona e fala através de pessoas. Mas tudo tem que ser através de nós. Tudo tem que ser através de nós. Nós é que temos que dar o primeiro passo. Nós é que temos que andar e dizer: Deus, eu confio em ti. Eu sei que tu podes me tocar. Eu sei que tu podes me libertar. Eu sei que tu podes me curar. Só tu, Jesus. Aleluia. Foi o único que venceu a dor. Foi o único que venceu a morte. Foi o nosso Jesus. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. E eu vou pedir aos irmãos e irmãs que queiram ter um toque do Senhor. Os irmãos venham à frente. Mas venham na expectativa que cada irmão pode receber perante a vossa fé. Amém? Aleluia. Pastor Bela. Ok, a gente sabe que Deus é um Deus vivo, e obrigado, Pastor Samuel e as outras pessoas que falaram. Eu vou só rapidamente pôr aqui 2 ou 3 passagens para aquilo que a gente estava a ouvir. Em Marcos 5,
versículo 34. Marcos 5. Jesus disse a esta mulher, e ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Lucas 17, versículo 19. Lucas 17, 19. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E depois Marcos 10, 52. Marcos 10, 52. Marcos 10, 52. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Então nós vamos orar. E como é que a gente recebe fé? Fé é pelo ouvir. E os irmãos e irmãs já ouviram testemunhos hoje que talvez encorajaram a si. Então vai haver pessoas, não tem a ver com quem é que vai orar por si, mas tem a ver com crer. Senhor, eu ouvi e eu creio. Não é? A gente não precisa de pessoas de vir à América para a gente ser curados. Não é? O Deus que está na América é o Deus que está na África do Sul. E Deus sabe o porquê, e a palavra de Deus diz: todas as coisas concorrem para o bem. Então Deus está aqui e Ele vai curar e vai tocar. Não sei o que é que os irmãos e as irmãs têm. Então há pessoas que vão vir aqui orar por si e há outras pessoas que vão ajudar. E nós vamos crer que Deus pode tocar. E se sentir alguma coisa, testifique para encorajar os outros. Então, nós vamos orar. Os outros irmãos que estão aí podem assentar ou podem também só orar para aqueles que estão aqui à frente. Eu sei que a pessoa é cansativa a pessoa ouvir se a pessoa não está à espera, não é? Então, nós vamos orar. Obrigado.
Glória a Deus. Eu de manhã, quando acordei, senti chapar do costela de manhã. Até fui tomar banho, sentir um dor. Cheguei aqui, sentei ali com alguns dor. Mas levantei dali para aqui. Tive uma oração do jovem. Já sou sentir melhor, não tenho aqueles dor que eu tinha. Abaixo do Senhor. Muito obrigado.
tem mais pessoas que precisam oração, pode vir para frente. If ninguém ainda não orou para você, você pode vir para frente, por favor. Jesus. Thank you, Jesus. Irmãos, vamos estar num espírito de oração. Eu sinto que há um espírito de indiferença. Há um espírito de indiferença e está a perturbar os corações e a mente de muitas pessoas aqui nesta manhã. Nós amarramos em nome de Jesus o espírito de indiferença, o espírito de ignorância, o espírito de divisão. Todo o joelho se dobrará perante o Senhor, até os espíritos malignos
E em nome de Jesus nós quebramos toda a força maligna aqui nesta manhã. Todo o pensamento que não está em linha com o Espírito e com a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, dobrar as nossas cabeças, porque não estamos no espetáculo, estamos na casa do Senhor. Senhor, eu trago cada um, Senhor, aqui na Tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque hoje é o dia que Tu fizestes. Hoje é um dia especial. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque temos escolhido a melhor parte. E, Senhor, Tu recompensarás a todo aquele que está na Tua presença, Senhor. Porque Tu dizes que nenhuma palavra volta para trás vazia, mas que toda a palavra será cumprida na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tens feito o concerto com cada um de nós no dia em que nós Te aceitamos. E Tu não vais falhar à Tua promessa, Senhor. Ajuda-nos somente, Senhor, a não desanimar, a não desistir, nem sequer olhar para trás, mas olhar para a frente, Senhor, porque Tu, Senhor, é que és o autor e o consumador das nossas almas e das nossas vidas. Entregamos tudo a Ti nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus está aqui neste lugar. Amém. E Deus fez milagres esta manhã. Amém. Nós ouvimos já testemunhos. Pessoas foram salvas esta manhã. Irmãos, às vezes, nós, quando mais tempo somos crentes, mais temos que lutar contra o espírito de acomodação, de religião. Porque nós é quase como somos crianças mimadas. E a Lídia sentiu um espírito de indiferença. E o Senhor revelou a ela: vamos sondar os nossos corações. Vamos humilhar-nos perante Deus e dizer: Senhor, não me deixes ficar indiferente àquilo que Tu estás a fazer. Irmãos, nós temos que esperar, porque nestes últimos dias Deus vai fazer coisas diferentes que a gente nunca viu. Quando Jesus veio à terra, Ele fez coisas diferentes. E não foram os pecadores que o criticaram. Quem foi? Foram os religiosos. E nós pensamos, eles eram religiosos que eram judeus. Não. Naquele tempo, eles eram os crentes, os únicos crentes na terra. Vamos guardar. E quem é que Jesus mais criticou? Eu nunca ouvi Jesus a dizer: olha este pecador. Olha como é que tu és. Levanta-te, sai disso. Tu não devias ser assim. Mas quando Ele falou duro, quem é que Ele falou, irmã? Ai de vocês que chamam o que está limpo, sujo, vocês que são hipócritas, vocês que por fora mostram que são limpos, mas por dentro estão sujos. E eu oro por mim, irmãos, eu já sou crente há muito tempo. E eu digo: Senhor, não me deixes ficar indiferente ou habituada ao que é e criticar o que Tu estás a fazer ou criticar quem Tu estás a usar. Irmãos, nós agora já estamos numa idade avançada. Deus vai levantar os jovens e vai fazer uma coisa diferente. Não estou a dizer que aconteceu isso hoje de manhã, mas estou a avisar. Vamos orar por eles e vamos pedir o espírito de discernimento. Claro, a gente não quer coisas fora de vulgar e abusos, mas vamos orar. Senhor, deixa-me eu ter um espírito de discernimento quando é de Ti, mesmo se é diferente. Os irmãos sabem que Jesus pegou em terra e fez lodo e pôs nos olhos. Se fosse aqui na igreja, às vezes os irmãos diziam: isso é bruxedo. É verdade? Éramos capazes de pensar isso. Então vamos pedir: Senhor, desperta os Teus dons em mim. Desperta para eu ter discernimento, para nós precisamos guiar a geração nova. Eles têm energia e nós precisamos dos dons de sabedoria, discernimento, intercessão. É isso o nosso dever. Amém? Obrigada porque os irmãos são assim. Eu vi ontem. Vamos continuar a orar. Aos que são mais novos,
Começam a ter ousadia em ir e falar e orar. Deus não usa só pastores. Como o pastor Samuel disse, e ele mencionou-me, e até ele esqueceu-se talvez de mencionar, ele disse, o que tocou ele é que ele orou por alguém que ele nem sabia o que é que eles tinham. E essa pessoa, essa criança veio à vida e ele nem sabia. Que Deus nos torna assim porque nós nem sabemos, e quando nós oramos, as coisas acontecem porque a nossa mente não está no caminho. E eu oro isso por mim também. Porque muitas vezes nós pensamos, eu não posso, mas eu não sou assim, eu tenho vergonha. Mas Deus vai usar a cada um de nós, irmãos, nos últimos tempos. Porque quando o Senhor vai começar a mover, não vai haver pastores suficientes para ajudar. Eu vou ter que dizer, irmã Maria, venha orar, irmã, vá orar. Porque nós não vamos ter pessoas suficientes para os pecadores que vêm ser salvos. Os irmãos estejam prontos, amém? Estejam prontos, porque Deus vai vos usar. Não importa a vossa idade. Vocês vão orar e vão dizer, mas eu nem orei com fé. Porque não é a nossa fé, mas é o que Deus vai fazer. Então vamos ficar de pé para terminar. Os irmãos que não vêm esta noite, orem por nós esta noite. Orem também pelos líderes, os pastores. Nós precisamos de energia física hoje, porque é um dia cansativo. Mas Deus é poderoso para nos dar o poder. Amém? E nós vamos orar. Pai, eu oro esta manhã em nome de Jesus. Obrigada por aquilo que tu fizeste esta manhã. Obrigada pela salvação que tu tens dado a pessoas esta manhã. Obrigada, Senhor, guarda a tua palavra nos seus corações. Obrigada por cada corpo que tu tens tocado. Alguns talvez só vão ver mais tarde. Obrigada porque nós vamos ouvir testemunhos, tanto do culto português como inglês, como esta noite, de corpos tocados, Senhor, mas ainda melhor que isso, vidas transformadas. Salvação é ainda melhor do que uma cura, Senhor, porque é para a eternidade. Eu peço uma bênção sobre cada um, que a graça de Deus esteja sobre cada pessoa aqui, que a bênção de Deus, o poder de Deus seja cada pessoa aqui representada em suas famílias. Guarda cada um, Senhor, e traz-nos de novo para a semana, quando nós lembramos o que tu fizeste por nós. E durante estas semanas, Espírito Santo, move-nos para que nós possamos estar cientes do grande amor que tu tens por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Que Deus vos abençoe e sua face possa resplandecer sobre vós. Amém. Obrigada.